Aí, portanto, o José Paes, que daqui a pouco vem ao vivo de Brasília, ele está lado a lado com o Corinthians. Quero saber a situação de momento, se o Corinthians está voltando para São Paulo, se dorme lá em Brasília. O José Paes já traz essas informações direto de Brasília. E claro, né, o nosso Alex Miller, que já foi citado. Boa noite, Alex Miller. Boa noite, Garrafa. Parabéns ao Corinthians e aos corintianos. Um título merecido do Corinthians. Miller, esse Corinthians não é surpresa para nós, mas ninguém acredita no Corinthians. Aliás, os 3 últimos títulos que o Corinthians conquistou, ele não foi favorito em nenhuma das 3 competições. No Paulista contra o Palmeiras, não é? Na Copa do Brasil, agora recentemente, e hoje também na Supercopa do Rei, Miller. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians, né? Parabéns ao Corinthians pelo título. Mas tem uma diferença muito grande aí, né? O Corinthians tem treinador. Como é que é, Miller? O Corinthians, de um lado, pode falar? Claro. De um lado, você vê o seguinte, tem um super time, um timaço melhor da Sul-América e um treinador normal. Do outro lado tem um time normal com um treinador anormal, que é o Dorival. O Dorival, nesses jogos assim, já provou, desde Santos pra cá, Santos, São Paulo, Flamengo, que nesse tipo de jogo único, mata-mata, ele é especialista, ele é muito bom. Então ali não é questão de falta de experiência, é falta de competência mesmo, porque eu tenho um timaço desse e deixo 4 jogadores de velocidade no banco, aí é pedir para perder. Aliás, até para dar sequência ao debate, já que o Miller falou, enalteceu o trabalho do Dorival, a forma, a montagem do time do Dorival, o Dorival, em entrevista coletiva, falou daquilo que ele planejou para enfrentar esse Super Flamengo, que teve nada mais, nada menos. É bem verdade que ainda, sem o seu melhor condicionamento físico, Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e o Dorival, com seus meninos lá, acabou levando o Corinthians a mais um título, segundo dele, Dorival Júnior, à frente do Corinthians, e ele falou de que forma ele preparou esse Corinthians. Se liga na tela, o José Paes acompanhou, vamos ouvir. O Flamengo encontrou muitas dificuldades no jogo de aproximação que eles têm, que impressiona muito. Fizemos uma jogada ensaiada exaustivamente, repetida exaustivamente, que deu resultados. Nós saímos daqui hoje com um resultado construído pela capacidade que nós tivemos. Ô, Paulo, vocês fiquem à vontade, a pergunta vale para todos vocês. Por que o Corinthians, né, com todos os problemas que tem extracampo, ele sai campeão em cima de um Flamengo organizado, de um Flamengo que contrata jogadores de ligas importantes, e o Corinthians, com todos os seus problemas, devendo mais de 30 milhões a Memphis Depay, o Corinthians vai lá e é campeão novamente. Por que o Corinthians venceu o Flamengo? O Miller já deu a opinião dele, vocês fiquem à vontade para debater o jogo. O Zenon também já introduziu, falou que o jogo não foi tão tranquilo assim. Bom, boa noite, Garrafa, boa noite a todos da mesa, você de casa também. Primeiro eu gostaria, Garrafa, de agradecer o presidente Stabile, porque na sexta-feira ele me ligou perguntando se eu viajaria para Brasília para entrar com o troféu em campo. Eu não pude estar pelo nosso compromisso aqui na TV Gazeta, mas eu quero agradecer pela lembrança de vocês aí, e fico muito feliz com isso. E mais feliz ainda pelo resultado. Nós vimos um jogo onde o Dorival, ele sabe que o setor de meio campo é um dos setores mais importantes dessa equipe do Corinthians. Então ele joga com o Carrige, ele joga com o Ranieri, fazendo muitas vezes o terceiro zagueiro. Aí ele joga com o Bidon, com o André. Então ele povoa o setor de meio campo, traz a dificuldade para esses jogadores do Flamengo, até porque o próprio Flamengo tem muitos jogadores ali naquele setor também. Então o Corinthians de hoje é aquele Corinthians que nós gostaríamos de ver em todos os jogos. Um time marcando, um time atento. Nós pudemos ver o início do segundo tempo, onde a equipe começou a errar passes. Ainda é uma equipe que não entra concentrada no segundo tempo, poderia ter tomado gol naqueles primeiros 10 minutos do segundo tempo, mas quando se organiza é muito difícil você dar espaço para a equipe adversária. Então, quando essa equipe do Corinthians é organizada, entra com a cabeça boa, é uma equipe muito competitiva, e nós temos visto nesse último ano que essa equipe cresce bastante. Agora, nós vemos um lance desse aí, né, o Memphis precisa fazer ali tinha que fazer o 2-0. Ali liquidava a fatura, né, gente? Liquidava ali, aquela
Não tapa, é rasteiro. Ali No canto direito do goleiro. Aí. Não no canto esquerdo. Por que o direito e não o esquerdo, Zenon? Porque o goleiro, O contrapé. ele já está preparado para pular para o lado esquerdo. Quando você pega uma bola de chapa, atacando pelo lado esquerdo. Entendeu? Então, se ele ameaça dar no lado esquerdo do goleiro e mete aqui no direito, ele teria feito gol. Agora, tinha espaço para isso, tinha tempo para isso, né? Tinha até tempo dele dominar pra e... isso, é. Aí é um gol que um cara como ele é quase que proibido de perder. Numa final de campeonato, um gol que poderia determinar o título do Corinthians, cara a Por mais cara. que ele ainda esteja Não interessa, voltando né? da pré-temporada, porque ele Pois foi um é. dos últimos jogadores a Mesmo voltar, né, assim. do Corinthians. É o segundo jogo apenas dele em 2026. Mas eu acho que um atacante do cacife dele não podia Não perder, pode, né? não pode. Podia ter, inclusive, matado o jogo ali. Mas, só para complementar o que o Paulo Sérgio colocou muito bem aqui sobre o Corinthians de hoje, eu acho que o corintiano entende que em alguns jogos decisivos, principalmente de mata-mata, ou hoje que valia a taça, o Corinthians vira uma chavinha, né? Parece que a postura desse time é completamente diferente da postura que a gente viu o time terminar o Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Um time que muitas vezes não tinha essa pegada em campo, essa entrega. O último jogo né, contra de o subir Bahia, as né, linhas. Letícia? O último jogo contra o Bahia é incrível. O time começa bem, depois no finalzinho... É que o foco, no me primeiro tempo, parece, perde na o foco. oportunidade, o Dorival Era- trabalhava para a decisão na Copa. Da Copa. Por isso que chamam o Dorival de copeiro, né? Não dá pra abraçar o mundo com o elenco que o Corinthians tem, né, Miller? E além desse aspecto técnico, eu queria se a gente conseguir resgatar de novo o gol que o Memphis perdeu, já ouviu os ex-jogadores, né? O Zenon e o Paulo falando, queria ouvir você também, Miller, porque uma jogada, um contra-ataque rápido do Corinthians, né? O Bidon, ele acha o Memphis em ótima condição e o Memphis poderia ter liquidado e não fez. Por quê, o Miller? Ali, Como disse o craque, ele não virou o pé, né? Se ele tivesse virado o pé, né, chutado na cara do goleiro, ele teria feito o gol, como disse o Zenon. Mas eu quero destacar uma outra situação, o Garrafa, é o seguinte, os principais jogadores do Flamengo estão nitidamente fora de forma, assim como os principais jogadores do Corinthians. Então foi um jogo dos principais que não renderam muito. O Roberto não rendeu o que nós sabemos que ele pode render, assim como o Memphis Depay. Do outro lado, Arrascaeta, Pedro, quer dizer, mas o Dorival foi inteligente, como eu disse. O Dorival, ele povoa o meio campo e ele coloca um garoto no meio campo. Que é o André. O André, não foi, Letícia? O André correr. tá merecendo essa titularidade. Exatamente. Por que ele colocou o André? Fisicamente tá melhor, né? Lógico, o time dele tá mal fisicamente. Ele coloca deixa uma das estrelas no banco, no caso, o Rodrigo Garro. Mas tem por que ficado que no ele- banco já. Mas por que o que ele Bidon faz hoje é o isso? titular. Ele faz isso, Garrafa, por quê? Para aumentar a pegada e ter um desafogo do Roberto. O Felipe Luiz fez diferente. Ele tem um meio-campo de muita qualidade, mas sem ritmo de jogo. E um Pedro tão pouco, também sem ritmo de jogo. Quer dizer, ele matou o time dele, por quê? O desafogo não tinha. O desafogo quem é? É um jogador de ataque, de velocidade, que alonga o time. Ele não tinha esse jogador, tinha no banco. Mas ele demorou. Olha, ele foi colocar o Cebolinha com 35 minutos de segundo. Quer dizer. E então- principalmente porque Não é, ele Letícia? entrou com o Jorginho e com a Arrascaeta, que foram os últimos a voltar também nesse elenco do Flamengo, né? Eles Fora fizeram o totalmente- primeiro jogo deles contra o São Paulo no totalmente segundo fora de tempo. forma, né, Letícia? Entraram, Não, e totalmente outra fora. coisa, o Carrascal jogando pelo meio. Então você fica sem esses jogadores de beirada. Esses jogadores para também auxiliar o Pedro no ataque. Então você não vê nenhum cruzamento na área para o atacante. Então um jogador como o Pedro, só jogada pelo meio, faz 2 contra 1 ali e anula ele. Agora, ele me surpreendeu, eu ainda estava em férias, né? Acabaram as férias, viu, Paulo Sérgio? Obrigado. Acabaram as férias. Obrigado. Normais, férias de 30 dias. Mas chega, né? Mas terminaram as férias. E aí aparece o Gabriel Paulista, né? Entre os titulares. Me surpreendeu. Também. Toda a imprensa, de um modo geral, os setoristas apostando na mesma zaga que iniciou contra o Vasco da Gama. E ele vai com o Gabriel Paulista. A gente vai, inclusive, falar sobre o Gabriel Paulista, ver o lance do gol, e eu quero saber de vocês se o Dorival também surpreendeu vocês com essa alteração. Mas antes, vamos direto a Brasília. É o Mesa Redonda lado a lado com o Corinthians. Aqui você não vai perder nada. Tá? O Zé Paz está aonde nesse momento aí em Brasília, no aeroporto, é o Corinthians voltando para a capital paulista, é o campeão retornando à base. Boa noite, Zé Paz.
Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Exatamente isso, o Corinthians retornando agora para São Paulo depois desse bicampeonato na Supercopa, título importante, um título que o Corinthians queria muito, o Corinthians retornando então em voo fretado aí para São Paulo depois de vencer o Flamengo por 2-0 aqui na capital federal. A gente vai poder conversar muito sobre esse jogo, tem muitos temas relevantes para a gente falar dessa partida, foi um jogaço, a Fiel deu uma festa, fez uma festa hoje no Mané Garrincha, a Fiel veio de fato para torceu durante toda a partida e a torcida do Flamengo mais assistiu do que torceu durante o jogo que aconteceu aqui em Brasília. A gente vai poder falar muito sobre isso também aqui no Mesa Redonda, viu, Garrafa? Estou à sua disposição direto do Aeroporto Internacional aqui de Brasília. Devolvo para você aí. Tem a informação, Zé Paz, se o Corinthians já deixou a capital federal, se já está voando para São Paulo, ou até porque os jogadores, daqui a pouco a gente vai mostrar todo o trabalho do Zé Paz, os jogadores atenderam toda a imprensa ainda no gramado, teve depois a coletiva do Dorival, os jogadores do Corinthians fizeram um bom atendimento, eles ainda estão em Brasília, estão no aeroporto, estão voando com a situação de momento daquilo que você tem informação aí no aeroporto, e não estou vendo aí corintianos ainda retornando a São Paulo, de repente o pessoal fica para amanhã, Zé Paz. Gabriel Paulista, para mim, foi surpresa, porque até como o jogo do Bahia era um jogo de preparação, início de temporada, eu falei, ele está segurando a zaga titular. Eu gostaria que vocês falassem desse jogador que chega e chega com uma identidade muito grande, né, Lelê? Chega porque o irmão dele foi da Gaviões da Fiel, família de corintianos, o irmão dele que não está mais aqui. Fala um pouquinho pra gente, eu quero saber o que vocês acharam do Gabriel Paulista na zaga do Corinthians ao lado do Gustavo Henrique. Bom, eu tive a mesma percepção que a sua, porque a gente esperava que... Como ele poupou, até o André Luiz mesmo, ele poupou diante do Bahia, pensando em jogar essa decisão contra o Flamengo. Então, achei que ele também estava poupando o André Ramalho, até porque o André Ramalho vinha de um ritmo de desgaste maior, né? Porque o Corinthians jogou a Copa do Brasil até o dia 21, 22 de dezembro, então se desgastou um pouco mais que os outros times que iniciaram a temporada agora também. Então, eu esperava o André Ramalho. Não que eu não estivesse esperando o Gabriel Paulista, tá? Porque eu tenho a certeza que o Gabriel Paulista veio para brigar pela titularidade. Essa é a verdade, porque no ano passado o Corinthians sofreu para achar um zagueiro que fosse unanimidade nessa zaga junto do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique era a única unanimidade, era o xerifão. Não, tinha outra unanimidade, me desculpe. O Félix Torres foi pro Internacional. É a unanimidade que ninguém queria, né? A unanimidade contrária. Ele precisava logo sair do Corinthians. Já começou, justamente por isso. O Félix Torres falhava demais. O Tchoca foi instável, né? O Kaká, então, nem se fala. Então, faltava esse cara que fosse, assim, uma certeza, que passasse confiança pro torcedor. E o Gabriel Paulista veio para disputar essa posição, porque o André Ramalho começou muito mal o ano de 2025. Diferente de 2024, que ele chega, né, ainda com o Ramon Dias, e chega já jogando. Sim. Parece que saiu direto do aeroporto para a Neoquímica Arena, vestiu a camisa e foi. Né, e foi muito bem naquelas 9 vitórias consecutivas que livraram o Corinthians do rebaixamento. Mas, infelizmente, 2025 ele já começou totalmente oposto. Passou um né? ano difícil para ele, né? Teve e depois ele fala sobre isso, o falecimento do sogro dele, né? Aliás, vamos ver o gol. E olha, o Dorival, a sensibilidade, né, Zenon? Do treinador, né? Chega, coloca o cara entre os titulares. E mais do que ter feito, na minha opinião, uma boa partida no sistema defensivo, o menino apareceu lá na frente, menino entre aspas, e ainda fez o gol. Se a gente tiver o gol pra gente dar uma olhadinha no gol do Gabriel, eu queria que o Zenon falasse aí essa bola aérea, né? A bola aérea, né, Zenon? Ficou claro, bola dentro da área, Gustavo Henrique cabeceou e na sobra o Gabriel Paulista fez 1-0 Corinthians. O Corinthians está vivendo desse tipo de jogada, né? Já faz um bom tempo. Jogada aérea, o Gustavo ganhar, e aí a bola sobra para alguém, e aí o Corinthians consegue fazer o seu gol. O menino não, já tem 35 anos, né? O Gabriel Paulista. Contra o Bahia, ele não teve uma boa performance. Ele foi instável no jogo contra o Bahia, na Vila Belmiro. Só que hoje ele foi fundamental. Ele foi fundamental. Abriu o placar a favor do Corinthians e o Corinthians, dentro da partida, teve uma outra estratégia. Fez com que o Flamengo se modificasse para reverter a situação, só que o Corinthians estava muito bem, como já falou o Miller, no setor de meio campo, estava muito bem. E setor de meio campo é para um time do futebol
assim como o coração é para o ser humano. Se tiver batendo legal, você está bem de saúde. Mas você observa bem nesse jogo, o Ranieri é um cara que ele tem um papel muito importante na partida de hoje. Porque muitas vezes ele fazia o terceiro zagueiro. Sim. Então ele ficava na cobertura. Quando o jogador do Flamengo saía para o mano a mano, o Gabriel Paulista ele tem uma mania de recuar. Sim. E essa questão de recuar, quando você tem uma sobra, até você recua. Mas se você não tem uma sobra e vai no mano a mano, eu já vi que ele tem uma dificuldade para ter o mano a mano. Ele não tem velocidade. Ele não tem velocidade. Então tem que tomar muito cuidado. Então o Dorival viu nisso, viu no jogo contra o Bahia, Sim. essa dificuldade, põe o Ranieri lá, jogador. Põe o Ranieri lá para fazer a cobertura dos dois zagueiros. Então você vê uma defesa muito mais compacta. Até porque, jogador, até com o jogador a mais do Corinthians, o Ranieri continuava de terceiro zagueiro, né, Letícia? Sim. Então acho que, Rafa, se você olhar o pé da letra, o Corinthians jogou com a mais o segundo tempo todo e não conseguiu tirar proveito desse jogador a mais. Sim. Eu acho que o Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. Verdade. Sim. No primeiro, o Corinthians jogou muito mais. Né? Agora, no segundo tempo, o Flamengo joga mais. Parecia que o Corinthians tinha um a menos, né? Exatamente. Da partida. Porque o Ranieri continuou fazendo o terceiro zagueiro. Não precisava um jogador a mais. Avança. Até porque tinha essa... talvez o numérica. respeito do Dorival, olhando para o banco do Flamengo, você ainda tinha Bruno Henrique do lado de lá, você tinha Cebolinha. Né? O Paquetá. E é o que eu tô falando. Se você deixa se você não faz a cobertura dos dois zagueiros, mano a mano ali é difícil. Letícia, o que tá acontecendo com o Garro? Que não entra em forma. Olha, não só o Garro, mas até nesse assunto que era a gente titular, né? Então, não, tecnicamente ele mim, deveria ser titular, mas ele não tá aguentando jogar o jogo hoje, inteiro. pra Ele mim, e o o Carrilho. titular é o Bidon. Ele e o Carrilho. Inclusive, era do Carrilho que eu ia falar. Porque quando a gente tá falando aqui, né, que o Flamengo teve essa superioridade, mesmo com um a menos no segundo tempo, os jogadores do Corinthians também foram cansando. E o Carrilho, ele já estava cansado desde a primeira etapa, né? Porque o Carrilho... Acho que ele acordou cansado hoje. Ele demora a entrar em forma. Olha, demora. o Carrilho, ele é muito bom tecnicamente. A gente não tem um A pra falar dele com a bola no pé, ele faz assim, ele é diferenciado. A gente vê no toque de bola que ele é diferente. Mas na parte física, ele deixa a desejar. Tanto que eu achava que o Dorival fosse entrar com o Matheus Pereira hoje, e não com o Carrilho. O Carrilho, como titular, também me surpreendeu, por conta dos últimos jogos, né? Por mais que seja também um jogador veterano, cascudo, mais cascudo que o Matheus Pereira, que ainda é jovem, mas só nesse início de 2026, nos jogos pelo Paulista, a gente já vê que o Matheus Pereira também vai pedir passagem nesse time titular. Nenhum jogo esse ano o Garro entrou como titular? Nenhum? Como titular, Entrou acho que contra o Bahia. Entrou contra o Bahia, mas foi substituído. Foi substituído. Ele ainda tá aquém da sua condição física e clínica, mas é um jogador talentoso, isso não se discute. Tem qualidade, não vamos negar que o Garro não tem a qualidade, tem qualidade. Mas o menino Breno Bidon, rapaz, joga muita bola. Foi o melhor em campo, o Bidon, ou foi um dos melhores. Se tivesse que escolher um, você escolheria? Foi um dos melhores. Eu escolheria o Bidon. Pelas jogadas que ele proporcionou para os seus atacantes, eu também posso ficar com a sua opinião. E Em todos os cantos do campo. Para você, Lelê, quem foi o craque hoje? E foi o responsável também pela expulsão que a gente jogador do Flamengo. Ele apanhou justamente porque ele que estava puxando ali as jogadas de mais perigo, né? Inclusive, eu ficaria entre Bidon e o Ranieri, porque o Ranieri também jogou pra caramba na parte defensiva. Ele faz o serviço sujo, né?